Shalom, shalom, graça e paz. Estamos começando hoje, agora, nesse momento, pela primeira vez no universo, o nosso podcast Põe a Fé, aqui mesmo pelo nosso canal IGET TV, e a partir de hoje, toda terça-feira, a partir das 11 da manhã, nós estaremos aqui nesse canal, né, nessa mesma hora, conversando com você, trazendo convidados especiais para edificar a sua fé, para também avançar a sua vida no reino, você descobrir coisas sobre Deus, as vontades de Deus na sua vida. Amém? Nós estamos aqui hoje, exatamente agora. São 11h20 da manhã, não sei que horário você vai ver, mas é bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bem-vindo ao nosso podcast Põe a Fé. E eu quero começar apresentando primeiro o meu amigo, meu irmão, aquele que vai compartilhar comigo a mesa aqui no nosso podcast Põe a Fé. A partir de hoje a gente vai estar junto aí, se Deus quiser, até Jesus voltar. Vamos lá, quero te apresentar Tiago Pinheiro, bem-vindo. Obrigado, bispo. Queria dizer bem-vindo você que está aí nos assistindo agora. Hoje vai ser especial. Temos um convidado especialíssimo, como a gente já falou na chamada ontem. E, bispo, estamos aqui, estamos juntos e para trazer uma palavra que vai edificar a sua vida, com certeza. Legal, legal. Então, eu quero apresentar, sem mais delongas, né? Hoje a nossa entrevista vai ser muito especial, a primícia do nosso podcast. Nós trouxemos ele, né, para honrar não só a vida dele, mas para ele nos honrar com a presença, tanto aqui no nosso estúdio quanto na sua casa. Vamos receber hoje o nosso apóstolo Marcos Valério. Uou! Bem-vindo, meu apóstolo, bem-vindo, graça e paz. Obrigado, bispo Moisés, Tiago, obrigado pelo convite. E eu espero que esses minutos aqui sejam divertidos e edificantes. Amém. E a gente falou ontem na chamada, né, que o nosso apóstolo vai contar um pouco da vida dele e compartilhar essa jornada de fé da sua vida. Meu apóstolo, o senhor chegou na igreja já adulto, né, pelo menos é o que eu entendo da história. Mas como foi e quando foi a sua conversão? Né? E também em que momento da vida você estava e como foi importante para Jesus ter entrado na tua vida nesse tempo? A minha conversão foi aquela conversão clássica, né? Alguém que estava com muita dificuldade na vida precisava de Jesus e não sabia o que ele precisava. E era Jesus. Minha conversão clássica é que uma jovem me abordou dizendo: Jesus te ama. E nós estamos, inclusive, esses dias na igreja com 40 dias de evangelização, de atos de bondade, justamente com essa frase: Deus te ama. A mesma que foi dita a mim, a mesma que foi dita a todas as pessoas que um dia precisavam e conheceram o amor de Deus. Ela disse: Deus te ama, e aí eu entendi aquela palavra, foi uma revelação à minha vida. Eu procurei uma igreja. Classicamente, entrei na igreja, o pastor fez o convite para quem queria receber a Jesus como Salvador. Eu levantei a minha mão, mesmo não entendendo nada, levantei a minha mão e disse: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Ele entrou no meu coração e aqui já se vão, só de ministério pastoral, 34 anos. É um bom tempo, né? Agora, pelo que eu entendi, então, esse evangelismo, né, esse ato de bondade não foi na igreja, né? A moça te abordou não, foi na escola. Lugar, né? Eu estudava numa escola e lá na escola ela estava evangelizando outras colegas. Que legal. Que testemunho maravilhoso dela, hein? Uma jovem crente na escola, aproveitando o momento do intervalo do lanche na escola, e ela, como uma crente, se posicionando, distribuindo folheto e evangelizando as colegas de escola. Que testemunho maravilhoso! Esse daí é o papel de um verdadeiro crente que salva vidas e que muda a história de muitas pessoas. Desculpa, bispo, o senhor nunca tinha tido contato com o evangelho, ido a alguma igreja, visitado? Sim, eu tinha tido contato através dos meus pais e através da minha avó. O senhor conta várias vezes, né, que a sua avó... Minha avó era né? uma crente, minha avó Ondina. Minha avó paterna, a mãe do meu pai, crente, pentecostal, avivada, cheia de Deus. Então, toda a conversa dela comigo era falando sobre Jesus. Mas, Tiago, parece que a gente ouve sobre Jesus e a coisa não entra na cabeça da gente.
tem aquele dia da revelação, né? Quando os olhos são abertos, a gente diz que as escamas do rosto, dos olhos caem, a cortina se abre. E esse dia foi aquele dia mesmo da minha vida. Já tinha ouvido, minha avó já tinha me evangelizado, mas nunca tinha entendido. Não fluía. Não, nunca tinha recebido com tanto poder, com tanta autoridade como aquele Jesus te ama. Legal, legal. Meu apóstolo, fazer uma pergunta pessoal agora. Eu sempre vi você como um esportista, né, e tudo mais. Eu já ouvi você falar também que você chegou aqui muito criança, ali no Rio Negro Clube. Como foi para ti essa abordagem, vindo do interior, aí de repente você se encontra num clube de elite em Manaus? Como foi para ti assim lidar com essa turma, né? E também um outro detalhe, o aspecto físico, né? Você escolheu natação. E aí já teve uma questão de superação, não é? Porque eu não sei se naquela época era assim, mas eu vejo os caras 2 metros de altura nadando, 2,15 m, 2,20 m, né? O gigante Golias, eu acho que ele seria um grande nadador, né? Eu nunca fui um grande atleta. Eu sempre gostei de praticar uma atividade física, né? Eu sou um atleta até hoje, mas nunca fui um grande atleta. Eu amo a prática do desporto. Caminhando de trás para frente, hoje eu sou triatleta, né? Eu pratico o triatlon. Para quem não sabe, o triatlon ele é composto de 3 modalidades, que na ordem de sequência é a natação, o ciclismo e a corrida, né? Exato. Natação, ciclismo e corrida. Mas eu cheguei em Manaus e na minha vida sempre teve anjo. Amém. Sempre tem alguém, Glória né? a Deus. Sempre tem alguém. E na atividade física foi um tio Luizinho, que foi anjo na vida de muita gente. Hoje a cidade de Manaus, ela é repleta de pessoas que passaram pela vida dele. Ele era um nadador, técnico de natação, depois foi um acadêmico da Universidade Federal do Amazonas, se tornou profissional, professor da universidade e encerrou a carreira dele, se aposentou como professor universitário. Então, ele foi a grande inspiração, ele que me levou para lá, bem pequeno, creio que com 8 anos de idade. E assim, apóstolo, o que o esporte, nessa idade que o senhor tinha, né, 8 anos de idade, pode acrescentar na vida de uma criança? Os pais que estão assistindo aí, que ainda não colocaram seus filhos, ainda não incentivaram, o que o esporte... qual foi a importância do esporte nessa idade, na sua vida? O esporte foi maravilhoso para mim. Primeiro, me deu um ambiente protetivo, porque você está praticando um esporte, você não está na rua. O esporte tem um princípio que caminha comigo e foi fabuloso para a minha vida espiritual, que é a disciplina. E, inclusive, Tiago, quando a gente vê o cristianismo, sempre o cristão é comparado com 3 pessoas, 3 figuras analógicas. Um soldado, um cristão é comparado com um soldado, com um militar. O cristão sempre é comparado com um atleta, e o cristão sempre é comparado com um agricultor. Então, um atleta, um agricultor e um soldado. Se ele tiver a característica de um deles ou dos 3, ele vai ser um bom crente. Verdade, porque todos eles têm disciplina. Soldado, agricultor e atleta. Disciplina. Um crente que não tem disciplina nunca vai ser um bom crente. Os 3 acordam muito cedo, né? Se você pegar a vida deles, é uma vida pautada por organização, por planejamento, por sonhos. O cara pega e planta uma semente aqui na terra, e ele sonha na colheita, ele já vê a colheita. E a Bíblia diz que a nossa vida espiritual ela é semeadura e colheita. Por isso que a gente tem que ser como um agricultor. Tem a capacidade de enterrar aqui na areia e saber se o que eu plantei eu vou colher. Não tem jeito. A vida é assim, espiritual. O que a gente planta, a gente vai colher. Então, eu diria que se uma criança que pratica o esporte, que tem no seu dia a dia esse hábito, será uma criança disciplinada? Sim,
Completamente disciplinado. Eu acordo todos os dias, infalivelmente, Naquele 4 horário. horas da manhã. 4 horas da manhã. Eu já tentei chegar na Ponta Negra para caminhar, Certo. para pegar ele lá, ele já está no final da. Aí eu fui para a exercício dele, quando igreja, eu chego. eu vi que a gente precisava de disciplina para ler a Bíblia. Olha aí. Sabe, a gente não começa a ler a Bíblia gostando de ler. Pelo contrário, a Bíblia é difícil. É igual ao esporte. Um atleta, ele não começa praticando, gostando. Os treinos são puxados, são doloridos. Eles são desafiadores. Às vezes, eles nos levam à exaustão. Às vezes, nós não queremos ir. Tem o tempo, tem as circunstâncias, tem a nossa condição fisiológica, tem tudo. Mas quando tem a disciplina, a gente passa por cima de tudo. Assim é a leitura da Bíblia. Às vezes eu não quero ler, mas eu leio. Tem que ler. Aí quando eu começo a ler, aí eu entro num momento chamado prazer. Aí quando eu entro no prazer, ninguém me tira desse negócio. Assim que é um atleta. Agora, é interessante isso porque você falou aí, ó, tem que disciplinar, às vezes dói, né? Porque o crescimento dói. O crescimento dói. O crescimento esportivo, né? O físico, o crescimento espiritual, às vezes, né? Tem. Então, eu já sonhava assim como José. Já sonhava com coisa grande. E não veio de mim. Não era um desejo almático, era um desejo espiritual. Até porque tu não tinha contato com essa linguagem, né? Essa linguagem. Não entendia nada. Para mim, inclusive, sonhar ali, ter aquela visão, eu pregando para dezenas, centenas de pastores. Para mim foi conflituoso, porque eu não entendia aquilo. Eu fui depois perguntar do meu pastor, né? Depois de me converter, o meu pastor assumiu a direção da minha vida, de me dar direção, me aconselhar, outros irmãos também. E aí eu compartilhei a ele esse meu sonho. Ele disse: Marcos, tu vais ser pastor de famílias. Olha aí. Aí. Legal. Bênção. E aí, é legal, eu posso ter falado isso, sobre ele não ter esse vocabulário, né, essa forma de falar, de agir, aprendendo ainda no decorrer da... E ali, os caras me formando. Pedagogia do nada, como você flutua, respira, faz a tua propulsão, todas as fases. Quando eu vim para a igreja, eu notava a diferença. Kedma tinha uma base. Ela tinha sido criada na escolinha da igreja para ser uma Legal. crente. E eu não tinha base. Quando a gente vai para o esporte e não tem base, a gente nada errado. E é mais difícil ensinar a criança da base do que tirar os maus hábitos de um adulto. Talvez essa seja a grande dificuldade das pessoas que se convertem adulto. Eles não querem perder o vício. Você diz assim: eu já sei. Aí o cara chega adulto, não sabe nadar, mas ele acha que sabe, ele bate o braço errado. E ele acha que sabe. A gente diz que ele nada cabocão. Cabeça do lado de fora, ele nada. Bruta, né? Assim eu vejo os crentes, sabe? Às vezes o cara não quer aprender para ser polido no estilo, aprender a parte técnica, aprender todos os fundamentos. Ele não quer. Ele nada cabocão e ele consegue se defender, então ele vai. O cara já quer se converter hoje, amanhã ele já quer ser o pregador lá no púlpito. Então, assim, Tiago, muito rápido. a Kedma era um clássico de alguém que tinha recebido a escolinha da igreja, sabia se posicionar. E eu era um clássico desse que eu tinha que perder todos os meus hábitos para começar a aprender sobre os fundamentos. Aí, sim, o esporte me ajudou muito. Eu disse: não, eu tenho que ir para o fundamento. Como é que é o beabá disso? Como é que é? E aí eu fui para a classe de catecúmenos. Para quem está nos ouvindo, é a classe, é a escolinha mesmo. A classe do batismo. A classe de catecúmenos é a classe do noviço, né? do garoto que chega na igreja. Eu fui para lá aprender assim o que é a Bíblia. As pessoas acham que conhecem a Bíblia. Eu estudo a Bíblia há mais de 40 anos. Tecnicamente, eu estudei a Bíblia. Eu fiquei 7 anos em internato, estudando, me aperfeiçoando. E a gente não sabe. E eu estudo a Bíblia, eu leio. Hoje, 4 horas da manhã, eu estava fazendo um estudo indutivo da Bíblia. 4 horas da manhã. Então, ontem eu estava no médico e a gente passa uma espera, né? Passei uma espera de 2 horas. Foram 2 horas estudando a Bíblia. Agora, isso é importante, porque, veja só, você se converteu e foi para o seminário, pelo menos... Sim, né? Você foi teve verdade. E você acha que o seminário foi importante para ti? E tu acha que há uma vacância hoje, vamos dizer assim, nessa questão das pessoas quererem se aprofundar no conhecimento? Foi muito importante. Muito importante. Porque
é diferente você ser autodidata. O autodidata aprende. Você é um músico, Sim. Tiago, músico. E se eu quiser aprender a violão, aí eu chego na minha casa, vou treinar sozinho, vou aprender. Vou levar um tempinho maior. Talvez eu não faça com tanta perfeição, mesmo que eu tenha muito talento. Mas se eu me entrego em suas mãos, que é um mestre, o pastor Moisés é um maestro de primeira grandeza. Obrigado, obrigado. Não, todo conhece mundo pelos sabe frutos, disso. né? Olha, Samuca. Claro, claro. Pastor, se eu me entrego a ele, então, eu via a academia assim. A academia, o seminário, né? A gente fez o curso de bacharelado em teologia, eu sou bacharel em teologia, minha primeira graduação foi lá. Então, a minha percepção, eles organizaram para me dar uma formação em 5 anos, uma formação técnica, que vinha desde a base, faz uma evolução nas suas disciplinas, até levar você a uma graduação e fechar pelo menos um nível de compreensão global sobre a arte de ver a Bíblia, de interpretá-la, de conhecê-la, de ver Deus. Então, isso é tremendo. E sobre a vacância, hoje nós precisamos de instituições. É lógico que hoje nós estamos numa modernidade tão grande que antigamente o presencial era a única cultura nossa. Hoje nós estamos no ID, EAD. EAD. Ensino à distância. Ensino EAD. EAD. Então, mas tem uma vacância. Mas talvez assim. a cultura do ABC seja melhor do que a cultura do EAD. Né? O ABC, o Beabá ali, né? Nós fomos formados, talvez a nossa formação tenha sido assim, de todo dia, né? A minha formação básica foi de 5 anos, e nos 5 anos eu fui interno, cara. Então, tudo aquilo que você foca expande, né? Então, eu fiquei 5 anos mergulhado. A gente tinha uma vida acadêmica intensa. Nós fazíamos aula presencial dentro da sala de aula com o mestre, em 2 períodos, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Tarde porque começava às 5h30, 6 horas, e até às 9, 10 horas da noite. E no intervalo, biblioteca. Então, nós tínhamos que dar pelo menos todos os dias, de 2 a 3 horas de biblioteca todo dia. Então, nós éramos não tinha outra vida. Era de manhã, sala de aula com os mestres, de noite, sala de aula com os mestres, e no intervalo, biblioteca. Então, fica uma vacância. Poderia até dizer, apóstolo, aqui fazendo uma analogia, né? Você foi vocacionado ao ministério pastoral, teve a visão, foi para o seminário, se preparou. Não é? Eu podia analisar como a tua vida toda sendo um mergulho, né? Uma imersão. Você falou aí, ficou mergulhado lá 5 anos, né? Também na natação, mergulhado aí a vida toda, né? Mergulhado na disciplina. Você acha hoje, apóstolo, que está faltando ou a igreja hoje está bem de mergulho? Vamos dizer assim, a galera está mergulhada. Né? Pegando só um gancho que o bispo está falando, após o senhor complementar depois, eu vejo a minha vida com a minha esposa, com a Brenda. A gente se converteu, né? Viemos aqui, Getsemane, participamos do encontro com Deus, tudo isso. Fizemos escola de líderes, que já é uma das bases. Viajamos para outra cidade para morar, passamos 1 ano em outra cidade. O bispo nos acompanhou nesse período, fazia visitas à nossa cidade, a gente participava de culto, oração de meio-dia, tudo. 1 ano intenso. E eu sei que esse 1 ano intensivo nos ajudou muito, até hoje nos ajuda. Em momentos que nós passamos, até quando moramos em outro município, que a gente não tinha Getsemane, fazia as células em casa, o que nos manteve, com certeza, muito foi da base que a gente teve. Então, acho que essa base é essencial para que o crente, em algum momento que ele esteja, né, um pouco sem uma direção, sem uma cobertura, aquela base que ele teve vai sustentá-lo. Segura. Legal. É isso. O pastor Moisés, você está dizendo sobre imersão. Eu acho, Moisés, que a gente precisa... Eu tenho uma característica, é minha impressão, eu tenho essa visão sobre mim. Eu sou permanente nas minhas relações.
E para que a gente faça um mergulho, a gente tem que ser intenso, profundo e permanente. As 3 palavras aí, olha. Não existe imersão Intenso, superficial. profundo e permanente. Sabe? Imersão é imersão. Imersão é um mergulho profundo. Não é aquele meter o rosto dentro da água e sair apavorado. É um mergulho profundo. Aí o senhor me deu já também essa... Eu tinha uma pergunta aqui um pouco pronta, esperando para ser perguntada. Aí o senhor falou sobre essa imersão. E aí eu pergunto, de que forma o senhor põe fé na sua vida? Ou qual seria, assim, a forma que o senhor mais gosta de fazer? Se no seu dia a dia, Tiago, eu me conecto com Deus da seguinte forma. De que forma o senhor põe fé na sua vida? Legal. Ei, Tiago, eu não abro mão da minha relação pessoal com Deus. Eu amo estar na igreja, amo o altar e amo pregar. Amo me preparar para as ministrações. E hoje, domingo eu preguei 4 vezes. Todo domingo eu prego normalmente 3 vezes. Todo domingo. Eu tenho um culto de manhã, de meio-dia, 2 de manhã e 1 à tarde. 2 de manhã e 1 à tarde. Domingo, às vezes, eu ainda saio daqui e vou pregar em outro lugar. Isso aí tudo para mim é legal. Eu me divirto com isso. Eu tenho um prazer nisso. Mas meu prazer maior, Tiago, é ficar lá com a minha Bíblia, com a minha caneta, e fazer dos meus momentos de relacionamento com Deus, momentos díspares na minha vida. Eu aprendi isso quando eu cheguei na igreja, Tiago. No outro dia, me converti num dia, no outro dia pedi uma Bíblia, minha mãe tinha uma Bíblia, capa dura, cara. Eu acho que ela nunca tinha lido. Estava um pouco rasgada ali e tal. Aí ela me deu uma capa dura. Meu amigo, eu li aquilo. E eu entendi logo no início que Deus era um Deus pessoal, que o Espírito Santo... Essa madrugada eu estou estudando sobre o Espírito Santo, mergulhando no Espírito Santo. Eu entendi que o Espírito Santo era uma pessoa. Então, como é que eu ponho fé na minha vida? Eu me relaciono com a palavra todo dia, Tiago. Todo dia. Eu coloquei isso primeiro como disciplina, mas agora como prazer. Eu não posso me afastar de Deus. Ele é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Ele é a minha respiração. Ele é o meu alimento. Então, é isso, sabe, Tiago? Não tem como ser bom, um bom crente, o cara ser crente, se ele vem só domingo para a igreja, se ele ouve só palavra, se ele não tem uma relação pessoal com Deus. Eu primo pela minha relação pessoal com Deus. É meu amigo. Jesus é meu amigo. O Espírito Santo é meu companheiro. Eu me debruço e passo tempo com o meu companheiro. Passo a madrugada. Às vezes a Kedma diz, menino, o que tu está fazendo aí? Eu estou aqui conversando. E às vezes eu chego até a conversar alto mesmo, cara. Chego a conversar alto. Assusta, né? apóstolo. Eu nunca tive aquele negócio de crise, sabe? Perguntar a Deus, cara. Eu ponho fé assim. Aí, Deus, aquele negócio. Eu vejo algumas pessoas colocando Deus em xeque, perguntando resposta. Nossa relação não tem isso. Nossa relação é de bate-papo, de bons amigos. Eu falo mesmo alto. Falo, e aí, Deus, eu te amo tanto. Minha relação com Deus é de muita gratidão. É de muita gratidão, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei o quanto que Ele é amoroso. E não precisa ficar mudando voz para falar com Deus, né? Não, eu digo... Não, porque tem os caras Deus, que eu te voz, amo. né? Tem. Eu digo todo dia para Deus, e muitas vezes por dia, eu te amo, eu prefiro Deus, eu gosto de estar com Deus. Assim como o esporte me dá alegria, prazer. Ninguém, Tiago, fica em algo permanentemente que ele não tenha prazer. Se você vê alguém vindo para a igreja, se relacionando com Deus com peso, daqui uns dias ele larga Deus. Ou ele se resolve, ou ele larga. E aí, para completar esse seu raciocínio, e eu peço do bispo, qual é o primeiro passo? Se a pessoa vê um apóstolo, já tem quantos anos de ministério, apóstolo? 35. 35 anos já, né? O cara que olha de fora assim, o cara está no nível a mais e tal. Tudo bem. Agora eu quero perguntar do senhor o seguinte, qual é o primeiro passo para alguém que ainda não tem fé, né? Começar a crer. A fé é um sentimento, a gente pode... Como o senhor daria esse conselho para alguém que está assistindo a gente agora e fala, Tiago, eu não tenho fé, eu estou fraco, então não dá numa...
Como então, começar não estou a crer? sentindo, né? Não estou sentindo Não estou vontade, sentindo né? isso, Tô sentindo exatamente. vontade. Eu não sinto esse prazer, eu não estou sentindo. Tiago, quando eu vim para a igreja, Deus tem sido muito bom comigo, porque eu percebi logo que a igreja não tinha nada a ver com sentimentos. Nada, 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 nada. E que a igreja não era um universo social, ele era espiritual. Então, eu não me relaciono com o reino de Deus com ferramentas naturais. Esse daí é o segredo. Eu vim para cá e entendi, cara, não é sentimento, não tem nada a ver. Aí eu aprendi logo a primeira pancada na minha vida. Deus é soberano. Eu sei que isso dói para as pessoas, e doeu para mim. Deus manda e a gente obedece e acabou. Eu não tenho na minha relação, e minha relação é de muito amor, de muita paz com Deus, de muito companheirismo. Mas é assim, cara, Ele manda e eu obedeço. Então, para pôr a minha fé, para crescer, Deus é soberano. É soberano, eu não tiro nem onda de me relacionar com Ele, imaginando que Ele é igual a mim. Né? Ele me dá esse privilégio de entrar no Santo dos Santos, mas Ele espera também de mim respeito e honra. Então, eu me relaciono com Deus assim. Deus é o soberano, meu amigo, companheiro, mas Ele é Senhor. Deus é Senhor. Deus é Senhor. Todos os meus sentimentos são muito menores do que a minha decisão de tê-lo como Senhor. Então não é um sentimento, é uma decisão. Nada de sentimento. A fé é uma certeza, né? Certeza daquilo que a gente espera, Não, se você independente do sentimento, né? Deus é Senhor, e se Ele disse, porque a fé não é baseada em nenhuma outra pista a não ser aquilo que Ele disse. A fé é credibilizar Deus, pastor Moisés. Sim. Não é aquele negócio, eu vou acreditar. Não. Deus disse assim, eu vou te curar. Está curado. Está curado. Tem que acreditar que se tem na palavra. Acabou. Não, porque fé não é, eu vou crer. Não tem nada disso. É só ouvir e concordar com o que Ele disse. O que é o contrário disso é desacreditar no que Deus disse. Teve algum momento, apóstolo, só para a gente já ir aqui, teve algum momento que a tua fé foi provada? A fé, assim, na realidade, só é fé se for provada. Que você assim, chegou a dizer assim, será que Deus não vai me curar? Será que Deus não vai me dar isso? Não, isso aí não, cara. Não, eu não trabalho nessa linha. E se esse pensamento vem, eu mato ele logo no início, para ele não crescer. Eu não gosto de agendas negativas. Tudo aquilo que é negativo na minha relação com Deus, que não vai cooperar, eu não coloco, não. Não é que seja certo ou errado, é minha característica. Eu não perco tempo com agendas negativas. Se Deus vai me curar, não vai me curar. Deus é Deus e Ele vai me curar. Isso é a música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Não. Né? E eu acredito. Eu acredito. Ele disse. E vai ser como Ele disse. Não é como eu penso. Então, às vezes, Ele diz e eu penso, eu interpreto o que Ele disse. E não é o que eu penso ou o que eu interpretei. Vai ser como Ele disse. E eu creio que, quando Ele diz assim, eu sei que pensamento teu sobre vós, pensamento de paz, não. Eu sei que Ele diz, mesmo que eu compreenda de outra forma, que eu não entenda, o que Ele disse vai ser o melhor. E aí você se entrega, né? Aí o senhor descansa. Não vou perder tempo. Apóstolo, o nosso horário aqui já está indo, né? Para o teu horário, né? Inclusive o nosso convidado aqui. Mas você falou intenso, profundo e permanente. Permanente. Ficou aqui, não é? E tem gente, por exemplo, que se não acontece, ele já desistiu. Não é? Se não acontece como ele imaginou, ou no tempo que ele quis, já desistiu. Poxa, eu gostei de vir para cá. Né? Gostou? Gostei de vir para casa. Olha bem, o que ele diz assim. Que bom que você gostou. Eu sou formado em lógica filosófica. Sim. Então, isso é muito legal. Né? Intenso. Profundo e permanente. Aí, qual é a pergunta que você falou? Tem gente que diz assim, não aconteceu
do jeito que eu esperava, no tempo que eu queria. Então eu desisto, eu não quero mais. Deixou de ser permanente. Aí, tá vendo? Não é? Deixou de ser Olha bem. profundo. Deixou de ser. No Eu dia quero que eu- estar na superficialidade. né? No dia que eu me relacionei com Deus, eu entendi a eternidade. Então, quem vai para o céu, não existe nada na terra que o frustre. Porque tudo da terra é passageiro. Então, não importa os caminhos, você já tem a certeza da vitória. Está me entendendo, Moisés? Sim, tô então, entendendo. tipo assim, eu esperava isso. Isso não me interessa. Eu esperava isso. Isso não foi dado. Mas o que é maior não me será negado. Aí eu perco o que é maior por algo que eu esperava que era infinitamente menor. O céu é eterno, cara. Aqui na vida tudo é passageiro. A tua saúde é passageira. Tudo na vida, tudo, prosperidade, tudo na vida é passageiro. Eu vou para o céu, Moisés. Eu também, vou junto com o senhor. Pois é. Eu tô lá também. Aí, Não sei se eu Tiago, vou junto, né? Não sei se eu vou Tiago, junto, né? Mas a gente Tiago, vai. como que eu vou sofrer, cara? Então, apóstolo, isso que o senhor Isso tá... é por fé. Isso é por fé. Isso que o senhor está falando E a minha agora... fé não é na terra. A Bíblia, inclusive, diz, desculpa, Tiago, Não, se, pode falar, pode falar. se aquilo que você espera é para a terra, você é o mais infeliz dos homens. É verdade. Olha só. O Espírito de Deus não está em ti. Pega logo essa, né? E Vou para o céu. estava dentro do que eu tinha planejado aqui, porque eu sempre olhei para o senhor, apóstolo, como um cara visionário, que tem uma visão na frente, um planejamento sempre muito bem organizado. Aí eu já entendi, mas eu vou perguntar do mesmo jeito, para que outras pessoas possam também tentar compreender. Porque hoje em dia, apóstolo, a ansiedade vem tomando muitos corações. Muitos, muitos, muitos. A ansiedade é algo presente na vida de muita gente. E muita dessa ansiedade vem dessa vivência do futuro, da coisa que ainda não aconteceu, e aí a pessoa vai tentando, né, tentando se organizar e pensa assim, meu Deus, será que vai acontecer? Será que não vai? E aí eu queria que o senhor desse uma palavra de direção para essa pessoa que está se afligindo. Seja tenha visão, tenha planejamento, mas não fique ansioso pelo que está por vir. Olha, quando eu posto aqui, não é por acaso que o princípio da minha vida cristã é a soberania de Deus. Se você colocar isso, resolveu o teu problema. Enquanto você não colocar isso, você vai sofrer a vida toda. Olha o que a Bíblia diz: lançando sobre ele as nossas, Ansiedades. porque ele tem. Cuidado de nós. Ou de vós. Aí tu não confia nele, tu vai viver com a tua ansiedade. Se tu põe fé nele, nele. né? Os jovens até dizem assim, os jovens da nossa idade, eu não sei como é que tu vai colocar o programa, podcast, põe fé, mas nos jovens da nossa Põe a fé, idade, né? ele dizia assim, ei, tu vai subir a ele, põe fé, meu irmão. É tipo assim, Mas essa deixa é a ideia, comigo, se eu disse, Põe eu vou fé nesse subir. negócio. Então, por que tem ansiedade? Porque não tem fé. Falta A fé- descansar. Não, Essa fé. eu entendo também, Tiago, porque a fé é um elemento de estudo. Existem vários níveis de fé. Eu estou falando de fé, Sim. fé absoluta. Essa fé do cara que vai morar no céu, que tem Deus como seu Deus, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ora, se eu tenho uma ansiedade e tem alguém que cuida de mim, e eu vou ficar com a minha ansiedade, é porque eu não acredito que ele cuide de mim. Se eu acredito que você vai cansar, estou aqui com isso, que é a minha ansiedade. Certo. Aí essa minha ansiedade está me matando, está me matando, está me matando, está me matando. Aí eu tenho o cara aqui, que é Deus, diz assim, lança sobre ele a tua ansiedade. Eu não vou dar. Aí eu digo assim, aí eu chego na igreja, sei lá, nos meus grupos de oração, e digo, ore por mim, porque eu estou tão ansioso, misericórdia. Eu estou tomando remédio para ansiedade. Por que tu está tomando remédio? Eu não estou, em nome de Jesus, eu não estou menosprezando a dor da figura. Claro. Eu só não quero menosprezar a figura de Deus. Sim. Então, eu não menosprezo a dor. Para não menosprezar a dor, também não menospreze o seu Deus. Na Bíblia. Aí eu pego e dou assim, está aqui Deus, está aqui, pronto. Pronto, acabou. Entregou. Só se eu meio dá de volta, aí Deus dá de volta. Lançando, a Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis Cansados. e sobrecarregados, e eu Vos aliviarei. a depressão, esse cansaço
E o Senhor diz: entregar para Deus, né? passa para Ele. Ah, mas isso não é racional, isso não é lógico. É verdade, porque põe fé, mano. Ou você vai viver no racional, no lógico, no argumento, ou você vai viver pela fé. Tem até um exemplo bíblico, né, do próprio Elias, né? Elias tinha vencido uma batalha grande contra os 400 profetas de Baal, e depois ele ficou com medo, ficou ansioso, não é? Ficou preocupado com a vida dele, foi se esconder na caverna, e Deus chamou ele para fora, né? E disse assim: Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Tá na caverna. Né? Eu estou sozinho, não, tem 7.000 junto contigo. Ele nem sabia do que Deus tinha providenciado e do que Deus tinha feito a proteção, né, na vida dele e tudo mais. E sai da caverna, eu quero falar contigo, né? Vamos para ali para o monte e tal. E Deus ainda disse para ele assim: você está triste? Eu tenho 2 missões para ti. Ainda tem isso aí, né? Você vai ungir um profeta e vai ungir um rei. Então, essa questão é confiar mesmo em Deus, né? Não se esconder. Não... Às vezes, até a gente se esconder, entrar nesse negócio, diz, né? Não sei se essa palavra, diz de Deus, né? E tudo mais. Meu apóstolo, eu sei, você me pediu hoje para... Você tinha 30 minutos, né? A gente até passou do horário. Passamos. Né? Eu ainda botei aqui. Faz uma pergunta para o apóstolo, pessoal que está acompanhando aqui. Não sei se vai dar tempo. Mas eu queria te agradecer por ter vindo. Não marca tempo. Logo outro dia. Eu queria marcar outro dia mesmo contigo, apóstolo, e pedir a você: olha, não deu tempo. Se você quer um novo momento do apóstolo aqui, agora com mais tempo, a gente vai marcar 2 horas com ele, tá bom? Pronto. Né? Eu acho que tem que ser o mínimo. No mínimo, No mínimo. Se você quiser mais tempo com ele, coloca aí no nosso chat aí. Clica no joinha, coloca no chat: eu quero mais tempo com o apóstolo, eu gostei da entrevista e tudo mais. E a gente pode até aprofundar mais esse tema da ansiedade, das preocupações, né? Das dificuldades do dia, e a partir do nosso testemunho, né? Do testemunho do apóstolo, aí você ser marcado, a tua vida ser marcada por um tempo novo de Deus. Pedir para o pessoal dar like, bispo, porque eu estou vendo aqui que temos 43 pessoas assistindo e só tem 6 likes. O like é importante para impulsionar essa... Rapaz, eu vou falar o seguinte: eu peça não aí entendo um like nada desse, aí, não. peça, que é like? só diga para curtir. Diga assim: curte aí se você gostou. Peça aí, meu apóstolo. Curte aí, dá um... Só aperta ali, ó. Ajuda aí. Já ajuda. A gente só está com 6 likes até ajuda. Aí eu queria pedir, além de você dar o like, queria que você compartilhasse. Esse vídeo vai ficar no ar a vida toda, né? Então compartilha se você gostou da entrevista de hoje e comenta aí: eu quero mais, quero conhecer mais. O nosso próximo encontro vai ser na outra terça-feira. Na terça-feira que vem, a gente já tem um novo encontro, tá bom? Com um novo convidado muito especial, e a gente vai marcar um novo dia, um novo horário com o meu apóstolo. Meu apóstolo, considerações finais aqui para esse momento. Legal. Só o pessoal falando aqui, ó, Elian falou: diz pro apóstolo arrastar para cima. Olha aí. Fala aí, meu apóstolo. Fala aí, todo mundo falando aqui, muito moderninho. Olha aqui, ó. Eu quero mais tempo com o apóstolo, a Roberval Andrade. Olha aí, ó. Mais tempo. Todo mundo Roberval! Todo mundo pedindo mais tempo, apóstolo. Aí, ó. Tá vendo? Legal. Mas pode... Obrigado pelo considerações convite. finais. Obrigado. Eu acho muito legal a dinâmica. Eu gostei. Hoje tá nervoso que só, cara. Não era só você, não, eu também estava. Todos, né? Estava tenso, é o nosso primeiro programa, né? Pessoal, então, dá a bênção aí para o pessoal, meu apóstolo. Só não derruba o microfone, vamos lá para frente. Deixa ele aí. Pelo amor de Deus. A gente vai precisar dele para o próximo. Pastor Moisés, Bispo Moisés, Tiago, obrigado pelo convite. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Que hoje você tenha um dia agradabilíssimo e que Deus seja o teu Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Queria, antes da consideração final, uma última coisinha. O nosso apóstolo, né, é pastor da nossa igreja, a Igreja Getsemane, que fica aqui em Manaus, né, na rua Dr. Moacir Alves, número 64, São Raimundo. Você coloca aí no Google, vai aparecer. E aqui na igreja tem uma igreja de crianças muito especial para você, para sua família, para sua casa. É um projeto, um projeto do nosso apóstolo, não é? E eu queria só, antes de você sair, meu apóstolo, essa última pincelada, falando um pouco desse projeto com as nossas crianças aqui. Esse é um projeto que já caminham com ele há muito tempo. Eu fui
professor durante muitos anos de natação para bebês. E esse relacionamento tanto afetivo como pedagógico com as crianças, com os bebês, na realidade. Quando eu vim à igreja estabelecer o projeto, eu entendi que era muito pertinente. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que seja grande, não se desviará dele. Então, dentro da nossa vivência pedagógica, as crianças têm uma percepção, têm uma capacidade de aprendizado fabuloso. A gente dava aula para crianças de 15 dias de nascido. E alguém perguntava assim: mas eles podem nadar? Era uma questão de estimulá-los, de ensiná-los, de estar com eles, de apontar caminhos. E eles iam ser um grande nadador. E aí a gente fez isso. Quando nós viemos para cá, nós vimos que aqui era muito sério, a vida espiritual. E tem muitas pessoas em Manaus que se tornaram adultos que não sabem nadar. E eles têm trauma, medo de água. Eu pensei assim: se essas crianças não forem ensinadas a se relacionar com Deus, no futuro eles vão ter um distanciamento de Deus. E podem até ser traumatizados, ter uma péssima impressão de Deus. E a gente mergulhou com as crianças, colocando um casal de pastores, estabelecendo um material didático de primeira linha, um lugar. Todo lugar onde eles estão foi planejado. A gente teve um engenheiro, um arquiteto, alguém que trabalha com a educação de crianças. A gente teve um corpo técnico de pelo menos 7 pessoas para a gente pensar no lugar, para a gente pensar no espaço físico, no conteúdo programático dessas crianças. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte. E eu quero convidar você, se é pai, traga seu filho para cá, ensina a criança aqui no caminho que deve andar, e quando ele for grande, ele não se desviará dele. Ele vai nadar com elegância, porque ele foi ensinado desde bebê. Ele vai se mover no reino espiritual com elegância, com segurança. Não vai morrer afogado. Verdade. Ele vai ser intenso, profundo e constante. Amém. Amém, apóstolo. Amém. Tem até alô, o pessoal pedindo, manda um alô para Quari. Tem gente de Quari. Eita, Quari, que Deus abençoe. Amém. Rapaz, estou esperando o convite para ir pescar aí dessa turma de Quari. Tem um cara aí de nome Jalil que sempre convida, mas ainda não cumpriu aí esse convite. Pessoal, eu quero te agradecer por esse tempo lindo, tempo especial. Nós também gostamos muito. E se você acha que foi pouco, coloca aí. Né? Mas na próxima terça-feira nós estaremos de volta aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo estúdio, né, lindo aqui na Igreja Getsemane, especialmente para trazer para você informação de qualidade, edificação para a sua vida, e a sua história vai mudar. Ponha fé que Deus está contigo. Tiago. Amém. Ponha fé. Você tem uma semana abençoada. Que Deus seja o seu principal alvo, que Ele seja a sustentação da sua casa, e tenha certeza, colocando fé, não há quem possa impedir o mover de Deus na sua vida. Amém. Amém, amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Valeu, gente. Tchau.